Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje com o tema O Evangelho e os Dias Atuais. Estamos tendo a honra de receber mais uma vez o nosso digníssimo Hermes Jacinto. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, Carvalho. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos aqueles que vão participar conosco e que possamos juntos aí fazer um bom diálogo. O Hermes é bastante conhecido como trabalhador no meio espírita, é empresário, palestrante e coprodutor do podcast O Evangelho em Nós. Você já pode ligar para o nosso WhatsApp no 64 99603 1234 ou enviar sua mensagem com dúvidas, com sugestões, ou no telefone fixo direto aqui nos nossos estúdios, no 64 3014 4009. O nosso podcast é transmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Allan Kardec de Mineiros e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como é de costume, acho que você já esqueceu pelo tempo que você não vem, a oração inicial fica a cargo do convidado. Fica à vontade. Bem, que bom, né? Então que Jesus nos envolva nesse ambiente já harmônico, aonde a equipe espiritual já nos esperava, fazendo todos os seus preparativos e nos convidando assim, tanto nós aqui como todos aqueles que participarão, a entrarmos nessa sintonia do Evangelho, aonde a proposta é trazer o consolo, nos esclarecendo e mostrando para nós a beleza da vida. Obrigado, Senhor, nos ilumina e nos proteja para que assim possamos fazer um bom trabalho. Obrigado. E que assim seja. Palavra derivada do grego euangelion. O evangelho significa boa nova, ou boa e feliz notícia, novidade fortunosa, e foi apresentado ao mundo por Jesus. Mas no início do cristianismo, a expressão evangelho era utilizada em relação às palavras e aos atos de Jesus. Mais tarde, passou a ser referida ao registro dos escritos dos ensinos do Mestre. Muito embora esse vocábulo apareça 75 vezes em o Novo Testamento, ele forma um conjunto de 4 livros, conhecido como os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. No entanto, no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel ressalta, abre aspas, a grandeza da doutrina de Jesus não reside nas circunstâncias de o Evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. É que portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Fecha aspas. No entanto, muitos evitam tomar contato com o Evangelho, omitindo-se assim de agir em conformidade com seus fundamentos. Outros já acreditam que a assídua frequência aos seus templos de fé seja suficiente para torná-los pleno de seu conteúdo. Mas e nós outros? Estamos realmente vivendo o Evangelho de Jesus? Seria possível viver o Evangelho nos dias atuais? É o que nós vamos reflexionar hoje com o nosso convidado. Hermes, o que é, em essência, o Evangelho apresentado por Jesus? Bem, vou fazer um adendozinho. Quando se trata do Evangelho e partindo de um princípio desde o início da história do homem na Terra, as ideias de Deus foram trazidas por mensageiros. E mais recente, nos últimos 5.000 anos, 6.000 anos para cá, esses ensinamentos tornaram mais assim acentuados, né? Nós vamos encontrar em todos os livros a história do mundo espiritual. Nós temos, por exemplo, no Bhagavad Gita, aonde Krishna vai dizer que assim como o homem troca de roupa, o espírito troca de corpo quantas vezes forem necessárias. Já eram os preceitos da reencarnação. Isso, olha o recuo e olha a atualidade que nós estamos vivenciando, né? As verdades de hoje.
E encontramos quando o apóstolo Paulo nos traz que há uma nuvem de testemunhos, nós vamos ver isso lá nos Vedas, que há uma nuvem de espíritos. Então, essas conexões, nada mais, nada menos, são que um rebuscado daquilo que o Criador vem inserindo por natureza no coração dos homens, né? E é bom observar, te atalhando, que Jesus veio numa região, numa época que não tinha WhatsApp. Exatamente. E naturalmente, a mensagem dele, embora as viagens de Paulo, ficou restrita a uma região. E todos na terra somos filhos de Deus. Portanto, todos devemos ter acesso a essas leis. Então, esses mensageiros que vieram em determinadas épocas, em diferentes locais, eram justamente aqueles que vieram preconizar a vinda do Mestre. E Paulo vai dizer também, né, Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que nele crê. Então, ou seja, traz algo talvez de forma pequena, mas se nós colocarmos isso nos dias de hoje, então crer é do ser humano. Ele pode não acreditar na palavra Deus, mas ele acredita em algo superior. Então, por entre linhas daquilo que Paulo trouxe, nós vamos descortinando verdades que são milenares, se perde ao longo dos tempos, né? E assim, Carvalho, quando a gente fala do Evangelho de Jesus, eu gosto de considerar que o Evangelho de Jesus é de todos os tempos, porque antes da sua vinda, ele já era o governador espiritual do planeta. Então, todos aqueles precursores que trouxeram a ideia ou a mensagem de Deus vieram amando dele. Então, toda essa notícia, toda essa boa nova, ou todo o evangelho, se assim quiser dizer, é, né, tutelado pelo Cristo. E um detalhe muito, muito importante, que às vezes passa despercebido, e que ele é importante porque ele dá a chave da vivência do Evangelho, nessa fala do Paulo, quando ele diz em algumas traduções, não o que nele crê, mas no que nele tem fé. Uhum. E é por conta disso que os protestantes, no primeiro plano, e depois no segundo plano, as derivações pentecostais e neopentecostais do evangelismo, eles acreditam apenas na salvação pela fé, porque Paulo disse que basta ter fé. Basta ter a fé no Evangelho para que você seja salvo. Ok, não estão errados. No entanto, não é aquela fé da crença. Quando a gente vai na etimologia da palavra fé, ela deriva do latim fides, que é fidelidade. Então, quando Paulo fala que temos que ter fé no Evangelho, quer dizer, temos que ser fiéis aos preceitos do Evangelho. Aí a coisa muda totalmente de figura. E para que isso aconteça, né, é preciso que você vivencie. Senão não tem jeito de você ser fiel em algo que você não sente, né, não participa. Senão fica só no campo, né, da ideologia. Então, ou da adoração. Então, quando eu tenho essa fé, e aí a doutrina espírita traz isso de forma belíssima, né? A fé precisa de ter razão, ela precisa de ser raciocinada. Então a gente vai compreendendo tudo aquilo que Paulo nos disse, que não era nada entre linhas, estava às claras, porém a gente precisava descortinar com conhecimento. Precisava ter olhos de ver, né? Olhos de ver. E esse evangelho que Jesus trouxe e que antes os seus emissários vieram dar uma palhinha, ele é exclusivo da terra, porque afinal de contas Jesus é o governador do orbe. Ou é uma verdade universal? Ela tem que, por lógica, né, e por natureza, é uma verdade universal. Porém, como a verdade é do Criador e não de Jesus, então nós vamos, na medida que vamos evoluindo, nós vamos descortinando, nós vamos tirando as viseiras e vamos compreendendo de forma mais lúcida para a realidade da geração que se está vivendo no período. E naturalmente também, eu não me lembro se foi Emmanuel que disse isso, eu tenho quase certeza que foi ele que disse isso, que o Evangelho de Jesus
é uma lei universal, porque ela vai traduzir, segundo trouxe Kardec na última parte do Livro dos Espíritos, a lei de amor, né? Então, assim, como você disse, pela lógica não tinha como não ser universal. E uma porque a lei é do Criador, né? Então, ela se adequa de acordo com a necessidade, mas a verdade é única. E quando a gente para dar aquela velha viajada na mente, no pensamento, dá para pensar assim, pois é, aqui na Terra a gente tem o Evangelho que Jesus concretizou. Quando eu evoluir e reencarnar, por exemplo, em Júpiter, eu vou estar lá o mesmo Evangelho. No entanto, pela minha capacidade evolutiva, eu vou ter outros entendimentos, eu vou mergulhar naquela compreensão que hoje eu não consigo. E de lá, quando eu reencarnar no outro orbe mais evoluído, talvez nos Sírios da vida, eu vou ter o mesmo Evangelho, no entanto, com uma outra visão, com outra interpretação e com valores renovados, porque a minha capacidade de compreensão vai estar muito acima da que é hoje. E aí a gente vai. Sem dúvida nenhuma, é como se fosse, né, a nossa questão da infância até a senectude. É o quanto a gente vai, né, descortinando ou revendo, aprendendo, inovando, compreendendo coisas que a gente fala, opa, há 10 anos eu não tinha essa visão. E o que você falou é interessante, que eu gosto muito de comparar a evolução do espírito à evolução de um ser humano, porque assim, no ultra mega resumo da síntese, é mais ou menos isso. O espírito tem a sua infância, ele vai engateando para aprender a andar nas lides espirituais, depois ele tem a sua adolescência, inclusive a fase que Jesus esteve na Terra, segundo Emmanuel, era como se fosse a adolescência da humanidade. Até os habitantes da Terra estávamos já entrando na maioridade, ou seja, já tinha 18 anos, embora não deixasse de ser adolescente, já tinha maturidade para começar a compreensão. E a partir daí, então, a gente já tem acesso a outras verdades. É interessante, eu estava há pouco conversando com algumas pessoas e eles falando de uns parentes que estavam fazendo tratamentos espirituais e hoje eles mudaram de religião e não acreditam nisso, que isso não tem o efeito, enfim, a crença deles. E aí nós dialogando lá, falei, olha, uma coisa nós temos que defender, especialmente o catolicismo, quando se trata de mistérios. E os mistérios de fato existem. Não existe coisas miraculosas, mas os mistérios existem enquanto eu não tenho conhecimento. À medida que eu avanço, esses mistérios vão sendo abertos e eu vou compreendendo essa verdade. Eu vou penetrando nessa lei divina que me proporciona tudo isso. Mas, de fato, é um mistério nesse aspecto. Talvez não no aspecto da simbologia que eles trazem a parte teológica, mas de uma realidade. Então, aquilo que eu não conheço, para mim... é um mistério. É um mistério. Sim. Né? O mistério poderia ser o nome dado para aquilo que eu não conheço. Assim como milagre é o nome dado para aquilo que eu não sei explicar como aconteceu. Realmente. Então, são adjetivos que vai se criando justamente pela falta de entendimento. E aquela velha história, é como você observar, por exemplo, um vidro de perfume, muito bem talhado, muito bem esculpido, uma peça linda, e se ater apenas na embalagem dele, sem mergulhar no conteúdo que realmente é o que tem valor naquilo. Você falou algo há pouco aí, eu me lembrei agora, que nas horas vagas são os momentos mais difíceis da mente humana. Porque nas horas vagas a mente humana viaja para os seus problemas íntimos, para os seus vícios e até retrocede um pouco nas questões dos erros cometidos, né? E planeja, trabalha em cima daquilo sem perceber que esse momento seria um momento de reflexão para a busca do seu eu com o Criador. Então, se nesses momentos, né, digamos assim, mais vagos,
se a gente pudesse refletir sobre aquilo que você falou há pouco, sobre o Evangelho, sobre a minha condição na terra, sobre o meu projeto e aquilo que Deus tem para mim, nós não absorveríamos isso e escaparíamos dos momentos de depressão. Eu já contei isso aqui N vezes, em palestra X vezes, mas é oportuno repetir. Na primeira manifestação que o meu pai deu depois de desencarnar, 7 meses depois, ele, entre outras coisas, disse uma frase que eu levo para o resto da vida. Muito cuidado com os momentos de mente vazia. Muito cuidado com os momentos de ociosidade. E hoje, em particular, eu lembrei dessa frase porque eu estava preparando a minha palestra de amanhã, lá no Forças do Amor, e pesquisando em um livro da Joana de Ângeles, um texto para eu fazer uma citação, e lá ela fala sobre o despertar da consciência. E ela dá uma receitinha de bolo lá, de como nós precisamos fazer para despertar essa consciência. E um dos tópicos é evitar a mente vazia. Só que antes ela fala assim, trabalhar, entre outras coisas, também a meditação. Então, a meditação em essência é a arte de esvaziar a mente. Então não é essa mente vazia, porque quando você esvazia a mente e consegue trabalhar aquilo com valores nobres, você tem um crescimento. Você sobe 1 ou 2 ou 10 degraus acima do psiquismo comum. E você não sintonizando com o psiquismo comum, não tem aquela ideia que fala que mente vazia é a oficina do diabo. Nós estamos em outra oficina muito superior. E é isso que faz a diferença entre, por exemplo, a cura e a doença. Entre uma pessoa ter um crescimento espiritual durante esses momentos ou cair numa depressão. Já está exatamente nesse ponto aí. E interessante, às vezes alguém pode questionar, mas como que esvaziamento? Nós não estamos falando desse esvaziar sem nada. Isso não existe. Criar um vácuo lá dentro. É você tirar aquilo que não edifica, que faz e ruído, colocar em troca aquilo que te promove, que te faz bem, né? No aspecto do crescimento espiritual. Acho que esse é um exercício necessário. Você falou, a gente sobe alguns degraus, pode ser que depois você volta para o lugar, mas você já esteve alguns degraus acima. Então, ou seja, eu já sei o caminho, eu vou amiudando ele até que eu chego nesse patamar, né? Hermes, nós sabemos que o principal objetivo de Jesus foi a implantação do Evangelho na Terra. O que ele afirmou como sendo a implantação do reino de Deus na Terra. A pergunta é, quais mudanças reais isso trouxe para todos nós? Digamos que, na prática, Carvalho, nós ainda estamos engateando para essa situação. Porém, a proposta dele foi tão revolucionária que a humanidade até hoje está preocupada com todo aquele projeto que ele trouxe. Vou dar um exemplo. Quando no Evangelho de Mateus, capítulo 13, foi o momento que Jesus falou de 7 parábolas. Foi o dia que ele mais falou de parábolas de uma vez só. E todas as 7 que ele citou, ele dizia, o reino de Deus é comparado a semente, o grão de mostarda, e assim sucessivamente até a 7ª. Sempre dentro. Sempre dentro. E aí pergunta-se, mas por que Jesus contou 7 parábolas e todas elas falando da semente, do fermento, da rede, da pérola, do tesouro? Qual é o objetivo de tudo isso? E a resposta, ela é simples, né? É mostrar que o reino de Deus está dentro e dentro do homem. E dentro de nós. E dentro de nós. Então, esse projeto de o reino de Deus implantado na terra é no coração do homem, né? Porque o projeto terra, como uma morada, ele é transitório, mas o espírito imortal, ele é perene, ele não é transitório. Enquanto estamos na terra, nós vamos sim vivenciar esse reino, o Carvalho, o Hermes, a menina, o Cláudio, enfim. Nós vamos perceber que a terra realmente é habitada pelo reino de Deus, porque há uma paz, né,
que não se mede. Jesus tinha um séquito de apóstolos muito comuns. Eram homens com defeitos e paixões como as nossas. Se Jesus veio apresentar o evangelho para a humanidade, ele não deveria ter escolhido apóstolos menos imperfeitos? É uma polêmica, porque muitos vão dizer que deveria, e alguns até dizem que os apóstolos eram espíritos já santos. Porém, se assim ele fizesse, nós não teríamos a experiência de lidar com as dificuldades. Então, vivenciando entre homens, entre pessoas comuns, não só homens, mas tinha mulheres também que foram ali, apóstolos, discípulos, enfim, que deram o testemunho e mudaram a história também a partir delas e junto com eles. Então, é a vivência das dificuldades, das vicissitudes, dos erros, dos experimentos, é que transformou essas criaturas e nos fez reconhecer que somos capazes. Porque ainda hoje é olhado assim, mas se eu fosse igual a um Paulo, nunca chegarei lá. Mas não se estudou a história desse apóstolo, como não estudou a história de Zaqueu, de Pedro, de Tiago, enfim, de todos aqueles, de Maria de Magdala, dentre outros. Então a gente olha só para o altar, mas esquece do pé do monte aonde ele começou. Então acho que a história ficou bonita por isso, porque mostrou, ora, são pessoas iguais a vocês que vão construir o reino de Deus. E que tem condição de evoluir. Porque como que alguém vai construir o reino de Deus dentro de mim? É impossível. Deus me deu as ferramentas para que eu seja o construtor de tudo isso. Ele é o autor, mas eu que vou edificar. Após a crucificação de Jesus, distorcemos toda a sua mensagem e a utilizamos para os mais diversos fins. A maioria deles totalmente avesso à mensagem original e, durante séculos, por esse motivo, se matou, pilhou e dominou em nome de Jesus e de Deus. Esse processo, que inclusive foi mais acentuado durante a Idade Média, foi necessário para a evolução da humanidade ou foi apenas um deslize das criaturas ainda imaturas? Olha, Carvalho, aquela passagem que eu considero até uma máxima, que o escândalo tenha que acontecer, mas que não seja... Ai daquele por quem vier. Ai daquele por quem vier, ou que não seja das mãos de mim, de qualquer um outro. Então, elas são naturais, mas necessidade não teria. Como não teria outras necessidades no processo evolutivo, nos quesitos de maiores dificuldades. Por quê? Porque sempre o homem na Terra teve um roteiro a seguir. Ele nunca esteve ao léu, ele nunca esteve perdido da noção para onde ele teria que ir. Mesmo na sua curta condição de entendimento, de visão. Então essa situação foi nada mais, nada menos do que uma imposição do homem em troca dos bens da terra. Trocar o reino de Deus pelo reino da terra. Isso, é o capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando você falava aí, eu estava aqui me recordando de um ponto interessante. Existe a fala de Jesus, é necessário que haja o escândalo, porém, ai daquele por quem vier o escândalo. Sermão do Monte. E aí, nós detemos o conhecimento, mas em particular, nós temos os chamados religiosos, que não só detêm o conhecimento, como conduzem, influenciam vidas, doutrinam. Desde todos os tempos até nos dias de hoje, Principalmente nos dias de hoje. Kardec, narra Humberto Campos, ele gostava muito de Martinho Lutero, aquele que fez os protestos, era um monge católico, e quando ele descobriu que o que tinha no livreto que ele achou que eles não podiam ler, que era o Novo Testamento, tudo que continha ali era o contrário do que a igreja fazia,
Ele então elencou lá 90 pontos que ele estaria protestando, fincou na porta da igreja de Worms na Alemanha, que era o jeito deles se comunicarem à época, e ali, por conta desses protestos, nasceu o protestantismo. E, em particular, naqueles dias, Kardec estava lembrando muito de Lutero. E numa determinada noite, depois de sair da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele foi para casa, deitou e se sentiu flutuar. Não, e ele viu Lutero chegando. E Lutero disse: se prepare, porque nós vamos fazer uma viagem. E ele então se sentiu flutuar. E ele não explica como, mas de repente ele estava numa região de muita dor, de muito sofrimento, onde lá ele ouvia gemidos, gritos, risadas nervosas, uivos humanos de tanta dor e sofrimento, e ele assustou com aquilo. Era um ambiente penumbroso, era um ambiente muito feio, de árvores retorcidas sem folhas, era um lugar assim horrendo, de piso pegajoso, enfim. Ele então perguntou: irmão, quem são esses? Por acaso foram aqueles grandes conquistadores da história que mataram milhões de pessoas? Ele falou: não. Aqueles lá, inclusive, já quitaram todos os seus débitos, já reencarnaram diversas vezes e hoje são redimidos. Então quem são? São aqueles que matavam, empalavam, crucificavam, queimavam cristãos? Ele falou: não. Aqueles, na verdade, faziam isso muito mais por ignorância do que por maldade. Já se redimiram também, estão muito bem hoje. E ele então foi perguntando se eram os reis, se eram os imperadores romanos, e ele sempre explicando que não, que não, que não. E falou: então, afinal de contas, quem são? São aqueles que, conhecedores da palavra do Cristo, não colocaram em prática, distorceram totalmente. Tanto é que ele acordou e ali ele fez a pergunta que eu não me lembro agora, do Livro dos Espíritos, que diz justamente sobre essas questões relativas ao bem e ao mal. Então isso é muito profundo, porque, como Jesus disse, muito será cobrado a quem muito for dado. Conhecer o Evangelho, ser dotado dessa boa nova, e não só não praticar, como distorcer e usar isso para proveito próprio, por interesse, por orgulho, é uma falta gravíssima. Que vai ser punida por Deus? Não, Deus não pune. Mas que cada um vai responder segundo o psiquismo que criou. Cada um vai habitar segundo o peso próprio do perispírito por conta das atitudes que teve. É simples assim, é lei. Tanto é que os primeiros 300 anos da era cristã, cristianismo primitivo, isso, vinha de forma meia que fiel aos ensinamentos. A partir do momento que o Império Romano, Constantino, adentrou-se na igreja e passou a fazer um consórcio de primeira mão para dominá-la, a história mudou. Então, quer dizer, a partir desse período, né, certamente do ano 389, por aí, então a partir desse período nós começamos a ver os massacres, né? Essas chacinas, todo esse genocídio, e isso começou de lá para cá, porque colocou-se o império material, humano, acima dos valores espirituais. Naquela época, depois do século II, após a vinda de Jesus, século II da nossa era, existiam as chamadas igrejas, mas que é da etimologia iglesia, icésia, quer dizer, subir, ligar, converger ao alto. E lá tinham os chamados bispos, que eram os dirigentes. Nada a ver com os bispos atuais. A igreja daquela época nada a ver com a igreja hoje. Era outro significado, era outra cultura.
Mas por conta de brigas internas, porque a igreja de uma cidade brigava com outra. Às vezes, numa cidade muito grande, tinha várias igrejas, vários bispos. E começou então a brigar. Foi quando Constantino, após conquistar, eram 3 imperadores, ele venceu um, venceu o outro e ficou reinando totalitário. Ele então, por uma questão de interesse político, porque ele estava se vendo balançado como imperador, ele resolveu trazer os cristãos para o lado dele. Então, qual foi a cartada dele? Vamos reunir todos os cristãos. Primeiro, ele declarou o cristianismo como religião tolerante. Então, eles cessou a matança. E a partir dali, ele resolveu juntar todos os cristãos embaixo de uma mesma bandeira, uma bandeira católica. Ou seja, o significado de católico é universal. Então, embaixo de uma bandeira universal. Dominada nasceu por ele. Aí a doutrina católica. Só que é o que aconteceu? Aí a igreja, ao invés de cristianizar Roma, foi Roma que romanizou a igreja. Tanto é que a igreja católica apostólica romana. E daí para frente, o cristianismo nunca mais foi cristianismo. Infelizmente. Continuando. Após a crucificação de Jesus, distorcemos toda a sua mensagem e a utilizamos para os mais diversos fins. Eu acabei de ler essa, né? Foi. Em relação ao Evangelho de Jesus, qual o papel da doutrina espírita? Quando Jesus anunciou, e é interessante isso, né? Que ele falou, rogarei ao meu Pai que envie um outro Consolador. E aí, nós vamos voltar um pouquinho. Então, antes da sua fala, e durante o seu período e períodos anteriores, o Evangelho já era Consolador. Porque ele não falou que ia mandar um Consolador, vou mandar outro. Então já existia um Consolador. Que era diretamente gerenciado por ele durante a sua vilegiatura carnal e antes pela sua magistral administração no plano espiritual. Então, ele ainda disse mais, para vos relembrar o que eu fiz. Isso. Ele já sabia que a gente ia esquecer. Olha o quanto é interessante. E aí a doutrina espírita tem, assim, no seu bojo, talvez a parte mais importante, que é uma doutrina consoladora. Talvez muitos vão dizer, não, mas a doutrina espírita ela é esclarecedora. Eu aí vou voltar para essa fala do Cristo. Ele não disse que mandaria um esclarecedor, um corregedor, um regulador, um doutrinador. Ele disse que mandaria um consolador, um outro consolador. Então, ela no seu bojo, por essência, ela é uma doutrina consoladora. Em consequência do consolo, é o esclarecimento. E aí a gente lembra, Chico sempre falava disso, Se você for falar uma verdade, pingue uma gota de amor. Ou seja, se a verdade for muito dura, ela não esclarece, ela machuca, Como a luz do sol. Se você estiver numa penumbra muito tempo, você não pode sair de uma vez. Assim como Paulo ficou cego porque se deparou com uma luz daquele porte. Então, ela é consoladora plena. E nós vivenciamos tudo isso. Embora, quando a gente falou da distorção do cristianismo, o movimento espírita também enfrenta essa situação em menor escala, E eu me coloco dentro desses equívocos, como eu acho que todos nós, às vezes, pertencemos a isso. Desses deslizes, aonde nós fazemos analogias ou interpretações da doutrina espírita que não cabe a ela. Mas a gente recobra e retoma o caminho. Eu me lembro muito bem, isso já vai, talvez aí uns 10 ou 15 anos, lá no Congresso de Goiânia, Congresso Espírita Estadual, o Divaldo disse uma frase que me marcou muito. O que a doutrina espírita ganhou de profundidade, hoje ela está ganhando em largura. Se você pega a água de um poço profundo, o poço é estreito.
Mas você pega aquele mesmo volume de água e espalha, vai virar uma lagoa rasa. Né? Ou seja, a doutrina espalhou demais e por conta dos espíritas ela está ficando rasa. Como você diz, numa proporção pequena, ainda, mas uma proporção pequena preocupante. Eu vejo muita modinha, muito modismo, muito achismo, muita crendice e muita contaminação de outras doutrinas dentro da casa espírita sendo aceita como verdades doutrinárias. Por causa de quê? Falta de estudo, falta de Kardec. Chega no centro através de romances e não estuda a base. Então o resultado é esse aí. E tem um fator importante também, né? Quando muitos mas a doutrina espírita está atrelada aos evangelhos? Não, definitivamente não. Ela tem por si só o seu ideal, que trouxe todas essas informações do mundo espiritual. É a doutrina de Jesus, e isso não se discute. Mas a doutrina espírita não foi fundamentada nos evangelhos. Kardec trouxe, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas passagens, mas para dar um sentido. É a pergunta agora que eu ia fazer. Então tá bom. O terceiro livro trazido por Kardec foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec criou o seu próprio evangelho ou nós seguimos na íntegra o de Jesus? Aí eu vou tirar o Jesus, né? Mas, como eu já tinha falado, então, tanto a codificação como especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo não foi embasado nos evangelhos. Ele foi embasado na ideia do mundo espiritual. Lembrando que Kardec, codificador, mas a gente pode até dizer decodificador, porque ele decodificou a ideia, né? Trouxe ela à tona, foi no código de barra e transmitiu para nós, né? Então, esse é o espetáculo, a beleza da doutrina espírita. Mas então ela não está fundamentada em Jesus? Claro que sim, porque os evangelhos foram escritos pelos homens, não foi escrito por Jesus. Jesus não escreveu nada, mas a ideia, a essência vem de Deus através do Cristo, e toda essa pleide, né, todo esse movimento do mundo espiritual trouxe, né, o esclarecimento de forma simples e consoladora para a doutrina espírita. E aí Kardec utilizou sim de textos da Bíblia, dos evangelhos, mas utilizou para dar esclarecimentos, mas não como se aquilo fosse a fonte para criar o Evangelho segundo o Espiritismo. Justamente. Vamos seguindo, que o tempo ali parece que pula de 2 em 2 minutos. O mundo cristão vive um paradoxo. Enquanto Jesus só defendeu o amor, a mansuetude, o amar ao próximo, homens e mulheres que se dizem cristãos matam, agridem, roubam, trapaceiam. Basta apenas frequentar uma igreja, ou templo, ou centro para ser cristão? Hipótese alguma, né? A gente vê no meio da sociedade pessoas que se dizem não ter nenhuma religião. E são pessoas de bem, que têm esses princípios, né, esses valores, que não praticam o mal a nenhum outro, nem à natureza, nem aos animais. Então isso não está atrelado. Bom, as religiões são fundamentais sim para o homem. Elas têm o objetivo de nos verticalizarmos. Porém, temos que lembrar que dentro das religiões, e as religiões em si, são dirigidas por homens. E aí há interesses. Aí a gente volta naquelas 7 parábolas e o homem saiu de dentro e foi para fora. Então, na Idade Média, os padres, os bispos, enfim, todo aquele clérigo que pregava o cristianismo, chegava na sua casa e falava: olha, eu quero que você segue esse tal de Jesus. Mas por quê? Não sei, se você não seguir eu vou te matar. Então não tinha um esclarecimento. Então foi criando nesse caldo de cultura essa imposição, né? E até hoje, as maldades que são cometidas, na grande maioria, é em nome
das religiões, é em nome de Deus, é revolta contra o Criador, contra situações que não têm cabimento, mas nós colocamos como desculpa, porque saímos para fora e demoramos fazer esse retorno. Se olharmos a doutrina espírita não tem esse objetivo. O objetivo dela é a reforma interior e o progresso moral, né? Então, enfim, mas no ano de 1900, então a doutrina espírita, no Brasil, por exemplo, Bezerra de Menezes era médico, então ela era como se fosse um hospital, né? Depois, quando foi ali nos anos 40, com a chegada de Emmanuel, tornou a ser uma oficina. Com a vinda de Joana de Ângeles, a partir do ano 1970, por aí, então ela começou a trabalhar o psiquismo, o sentimento, né, e todas essas questões. Então ela foi tomando uma conotação. E lá no Evangelho nós vamos encontrar assim, fora da caridade não há salvação. E olha o que o espírita fez. Ele utilizou disso e agora fomos para fora de novo. Fomos fazer sopa, fomos fazer isso, fomos fazer aquilo. Mas ele não disse dessa caridade nesse aspecto institucional. A caridade no aspecto pessoal. Tanto é que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, aquela senhora distinta que saía para fazer o seu trabalho. Era ela. Ela não estava em nome de uma instituição. Então nós conseguimos dar um nó na doutrina espírita e saímos para fora de novo. Então nós precisamos de retomar para dentro. Todas essas situações levou a essas questões que nós falamos inicialmente, né? A violência, a maldade, esse maniqueísmo, né? Que ainda perdura. E sem falar que o título cristão é ser um seguidor de Jesus, o Cristo. Então, e não do homem, né? Não do homem. Ou seja, vivenciar o Evangelho. Então, eu acho muito estranho quando alguém se diz cristão e é uma pessoa que tem uma vida não muito aprovada, que tem uma vida embasada em questões que Jesus não ensinou, que pratica coisas que Jesus não fez. Eu já vi, inclusive, pessoas que se dizem cristãs, frequentadoras, quase que com cadeira cativa na igreja, e que defendem o aborto. Que incoerência é essa? Ou no movimento espírita. Ou no movimento espírita, que é pior. Outras absurdidades. Não, né? Eu conheço pessoas que falam assim, olha, eu não aprovo nem desaprovo. Com vergonha de falar assim, não, eu defendo o aborto. Dentro da Desce do muro. Desce do muro, justamente. Então eu acho que, pelo menos por bom senso, a pessoa para falar assim, eu sou cristã, ela tinha que pelo menos estar lutando para viver conforme os ensinamentos do mestre. Justamente. Isso é importante, né, Gavar? Porque assim, é óbvio que na nossa condição, nós ainda caímos muito. Mas o que conta é aquele posicionamento do esforço para acertar, né? Nós não vamos percorrer um caminho reto, mas à medida que a gente às vezes sai, né, pelas tangentes, a gente volta e fala, peraí, eu preciso de me corrigir. É óbvio que há situações escandalosas como essa do aborto, né, dentre outras aí que também se nivela a isso, que o bom senso já nos diz que não dá para encarar uma situação como essa. No mínimo tem que se posicionar. É óbvio que não cabe a discussão acalorada de enfrentamento, mas um posicionamento, né, assim, inteligente e respeitoso é necessário. Porque senão nós não mudaremos nós. Justamente. Karl Barth, um dos mais destacados teólogos do século XX, afirmou que, aspas, evangelho é estilo de vida, aspas. Frase essa que traduz e sintetiza o que Jesus objetivou há mais de 2000 anos. A pergunta é possível ser uma pessoa do século XXI, ou seja, ser uma pessoa de negócios, um grande empresário, um influenciador digital e até um político, tendo o evangelho como estilo de vida? Deixa eu lembrar aqui, capítulo... Fugiu, não importa. Está no Evangelho, o homem no mundo. Me fugiu qual o capítulo.
Então, viveis no mundo de acordo com as convenções, mas não seja conivente com as situações. Então, todas as questões, e elas são necessárias à minha vida comum, à vida do ser humano comum que trabalha, né, que se diverte, que participa. Isso é necessário, porque é impossível nós vivermos numa sociedade alheio a ela. Agora, o que nos cabe, e essa fala dele é interessante, porque o estilo de vida é como eu vivo, né? Então, eu vivo sempre buscando o aprimoramento, sempre me portando numa condição onde eu não devo ser, de fato, um modelo impositor aos outros. Mas as minhas atitudes, de forma simples, podem contagiar outras pessoas. Eu estarei no meio da sociedade, porém eu não serei conivente com os erros. E aí a gente tem os exemplos de Chico, quando ele, ao sair, voltar do trabalho, passava numa casa de prostituição e ali estava com aquelas no boteco, aquelas mulheres, e de forma interessante, se nós pensássemos desse jeito, porque hoje, vamos dizer assim, a pessoa é o mais comum, envolvida com os alcoólicos, né? Então a pessoa, quando está envolvida e depois ela acha que aquela sociedade é uma sociedade completamente impura e ela se retrai, se afasta. E aquilo não faz muito bem, porque ela está presa a um condicionamento. Ela não está olhando com aquele olhar que ali ela esteve e não tem nada de impuro. Apenas há equívocos na humanidade. E a mudança de cada um vai gerando essa transformação. Então, o estilo de vida, na nossa condição, é essa promoção interior. É o deixar o homem velho lentamente, sem uma cobrança. Ou seja, aceita o seu lado sombra, porém, trabalhe o seu lado luz. E para o futuro? Afinal, vivemos em um mundo tecnológico, no qual se desenha um horizonte de franca expansão e possibilidades até difíceis de se imaginar. Por outro lado, essa tecnologia criou as redes sociais, que vem cooptando cada vez mais pessoas em todas as idades e impondo estilos de vida e gerando uma série de transtornos mentais e físicos. Onde e como encaixar o evangelho nessa realidade? Primeiro ponto, dentro de casa. Sempre. Começando, tinha que ser antes do berço, mas se começar no berço, está de bom tamanho. Então, utilizar desse evangelho no seu âmbito mais expansivo possível. Não é na questão da religião em si, mas na questão da espiritualização, de mostrar os valores. Porque uma coisa, quando a gente fala desse mundo digital que nós vivemos, Carvalho, é tão interessante que isso nos contagia, isso torna-se um vício, porém, ele é muito proveitoso, ele tem muito valor. Mas aí o que eu quero dizer dessa parte é que as crianças, especialmente talvez na última década para cá, elas já nascem com um aparelho digital na mão. Mas não nascem com o aparelho digital, não é porque é interessante, é porque nós, pais, estamos lá de fora. E como eu não tenho tempo para cuidar desse rebento que me dá trabalho, entre aspas, mas dá, eu dou alguma coisa e vou continuar lá de fora. Quando eu retorno e percebo que ali ele já está dominado, e a gente fala que ele domina a máquina, mas é o contrário, é a máquina que o domina, assim como nos domina também, a gente assusta, fala, e agora, meu Deus, o que eu faço com esse menino ou com essa menina? Bom, eu perdi 5, 10 ou pouco mais de anos onde eu não impregnei valores. Questão 685 do Livro dos Espíritos, onde Kardec traz isso de forma belíssima, né? Que é incutir valores, que vai transformar esse espírito milenar, que nós não sabemos a bagagem que traz, para que ele se renove. E a gente está fazendo o contrário. Mas aí pergunta, e o futuro? Bom, não podemos falar, que não sou profeta para falar do futuro, mas diante da lei de Deus, tudo vai ser direcionado para um mundo de regeneração, não tenhamos dúvida disso.
A felicidade é a única fatalidade a qual estamos... O tempo é pouco, mas essa parte dava para viajar bastante. Dava, eu tô aqui, inclusive eu parei de participar porque o relógio não para. Não, pois é, eu vou calar um pouco para você falar. E eu sei que você não tinha disponibilidade para vir novamente, então a gente tem que terminar hoje. A nossa última pergunta, então. Depois de mais de 2.000 anos da vinda de Jesus, a Terra possui hoje 7,75 bilhões de habitantes. Desses, os cristãos somos apenas 2,18 bilhões, ou seja, 28% da população. E parte dessa não segue o Evangelho de Jesus. Podemos afirmar, com base nesses números, que a implantação do Evangelho de Jesus fracassou? A resposta é que o Evangelho de Jesus está em alta e toma conta da maior parte da humanidade. O que se percebe é que nós estamos num mundo globalizado, onde as notícias são apresentadas de imediato. E todas as notícias que circulam, não todas, mas na grande maioria, são notícias de escândalos. São situações para chocar o coração humano. Que é o que dá audiência. É o que dá audiência, é o que dá dinheiro. Por isso, recomendo, antes de continuar, que nós devemos estudar bastante o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não servir a Deus e a Mamon. É importante para a gente ir compreendendo as situações que nós estamos vivendo. Então, enfim, toda essa condição que nós estamos nos propondo, ela nos leva a essas derrocadas, a essa situação catastrófica que estamos enfrentando, né? Mas que a humanidade, de forma geral, está muito mais amorosa, não tenhamos dúvida. Se nós formos apenas nesse ambiente que já está aí, com 100 e poucos mil habitantes, eu acho que tem mais de 130, o censo não fala, mas eu acho que tem mais de 130. O bem que é feito é muito maior do que os pequenos momentos de situações equivocadas que são cometidas. Então, o Evangelho de Jesus, ele tem muito mais de 2.000 anos. Ele está na Terra desde que o homem se encontra. Então, essa ideia não precisa de ser cristão seguidor. O Evangelho não é cristão. Não é cristão. O Evangelho é de Deus, universal. Então, isso já está absorvido há muito mais tempo. E hoje está sendo aplicado. Se olharmos com esse olhar descortinado do mal, nós vamos ver que o bem supera. Kardec fala em Obras Póstumas. O mal é barulhento e acende a praça, enquanto o bem é tímido e silencioso. Então, não é que o Evangelho fracassou. Ele nunca esteve tão presente quanto hoje. A questão é que o mal aparece mais. E a prova que não tem mais mal do que bem é que nós já estamos na transição para um mundo de regeneração, cuja característica é a sobreposição do bem sobre o mal. Justamente. Então já tem mais bem do que mal. Então essa é a maior e melhor prova disso. E o coração do homem é bom, né? Você falou lá no início, há muitos que cometem os equívocos por ignorância, não por maldade. E eu te falo que aqueles que cometem, que não são a maioria, mas dentre eles a maioria é por ignorância do conhecimento e não por maldade em si. E tem uma passagem de Jesus, que agora eu não me lembro se é Amélia Rodrigues, quando ele fala para Pedro: Pedro, crede que os homens são muito mais ingênuos do que maus. Esse ingênuo é no sentido de não conhecer a verdade, por isso que faz o mal. Justamente. Não que tenha o coração mau. Bom, nós chegamos aqui ao final então de mais um programa. Depois eu quero uma auditoria no equipamento Claudinho, porque eu acho que o segundo dele pula de 2 em 2, porque o tempo voa. Mas o fato é que hora é hora e a gente tem que partir. Elmes, mais uma vez, muito obrigado. A sua presença abrilhanta o nosso programa. Inclusive, a audiência sempre fala e elogia bastante. Então, a responsabilidade é grande. E eu gostaria, então, de convidar todos para que possamos elevar os pensamentos a Jesus e agradecer ao Mestre por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecer ao Mestre pela oportunidade da vida. E pedir para que o seu amor possa irradiar sobre todos nesse planeta.
tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. Que Ele possa nos abençoar hoje e sempre. Em nome de Deus, encerramos o programa desta tarde. Que Ele possa nos iluminar e que assim seja. Graças a Deus. Tem um minutinho no ar? Tem? Pode abrir. Lembrando, quando a gente falou de Jataí com 130 mil habitantes, daqui a 30 dias aproximadamente vai ter um censo demográfico. Importante você falar. E nesse censo, algumas cidades do Brasil, não são todas, vai ter num dos formulários ali perguntando qual a sua religião. Não serão todos, mas aí a gente quer transmitir para aqueles que estão nos ouvindo que quando chegar na sua casa, então declare-se, se você for espírita, que é espírita, para a gente mostrar a realidade, porque o que tem no censo não é a realidade, nós somos muito mais. Então é importante que a gente responda essa questão assim primorosamente. Inclusive eu já vi recenseadores caminhando, não sei se estão em treinamento, e esse aviso seu foi muito oportuno e bom ter lembrado, eu já tinha notado para que a gente começasse a veicular aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Jesus possa nos iluminar a todos. Até a próxima.